Olá, hoje eu estou passando para deixar um vídeo sobre a artrite reumatoide, para tirar todas as suas dúvidas e esclarecer, porque hoje em dia, por mais que a doença é comum, muitas pessoas ainda não têm a informação necessária. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre a artrite reumatoide, você vai passar a entender como que é essa doença, como que ela funciona. Então se inscreva no canal, assista até o final e deixe o seu joinha. As doenças reumáticas são cada vez mais incidentes em nosso meio. E dentre essas doenças, a artrite reumatoide tem merecido cada vez mais atenção por parte de todos, pelas consequências que pode causar ao paciente se não tratada corretamente. Nesse educativo, vamos saber mais sobre a artrite reumatoide, esclarecer alguns mitos que cercam a doença, a importância do diagnóstico precoce e os avanços nos tratamentos que têm permitido uma melhor qualidade de vida ao paciente. A artrite reumatoide é uma doença sistêmica, crônica, progressiva, autoimune, inflamatória. É uma doença em que o organismo produz anticorpos, produz células contra a sinóvia, que é o tecido que reveste a articulação. Essas células, esses anticorpos, atacam o tecido de revestimento da articulação, provocam uma inflamação que, se não for tratada, vai levar à destruição da articulação, vai levar a deformidades, a incapacidades. Então, é uma doença grave, uma doença potencialmente mutilante e incapacitante, se não for tratada adequadamente. A artrite reumatoide, primeiramente, atinge a chamada membrana sinovial, um tecido que reveste o interior das articulações. As ocorrências mais frequentes são nas pequenas articulações, mãos, punhos, cotovelos, pés, tornozelos, joelhos, podendo ocorrer inclusive nos ombros, quadris e coluna vertebral. Os principais membros que começaram a me incomodar foram as articulações. Seriam nas mãos, punho, o cotovelo, joelho e aqui no ombro. A artrite reumatoide também pode atingir, além das articulações, outros órgãos do nosso corpo: pulmão, coração, rins, fígado, olhos, entre outros. Estima-se que a artrite reumatoide acometa 1% da população, o que torna a doença um sério problema de saúde pública. A artrite reumatoide, sem dúvida, é um problema também de saúde pública. Várias razões. Primeiro, ela acomete uma população em fase produtiva. Ela predomina em torno dos 40, 50 anos, quando a pessoa está trabalhando, muitas vezes no auge de sua produtividade, e vai interferir com a capacidade de trabalho. Então, é importante do ponto de vista laborativo, do ponto de vista de trabalho. É importante do ponto de vista social. O paciente com artrite reumatoide com dor se torna incapacitado de participar até mesmo das atividades sociais e das atividades da vida diária. Então prejudica o seu papel como pai ou mãe no cuidado e atenção aos filhos e seu papel na família. Prejudica a sua vida social de maneira geral. E, além de tudo, implica em gastos para o governo. Um mito que cerca a artrite reumatoide é o fato de ela ser considerada uma doença exclusiva de idosos, o que não é verdade. Vale um esclarecimento. A artrite reumatoide pode acometer qualquer idade. Existe uma forma da doença que acomete crianças, pode acometer adultos jovens e idosos. Entretanto, a faixa de idade mais comumente afetada é o que a gente chama de perimenopausa, em torno dos 40 anos. Ela acomete predominantemente o sexo feminino. Qualquer pessoa pode desenvolver a artrite reumatoide, mas existem grupos de pessoas que têm uma propensão maior. Bem, a artrite reumatoide, ela, como qualquer outra doença, ela tem um caráter genético, né? Então, se você tem na família pessoas com artrite reumatoide, é maior a sua chance de ter artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença mais frequente em mulheres, são 3 mulheres para cada homem. E a faixa etária mais comum da doença se iniciar é em torno dos 40 ou 50 anos. Então, existem os fatores genéticos, existe uma população que é mais afetada também, que são as mulheres na faixa dos 40 ou 50 anos. Um outro problema muito importante, que às vezes é até negligenciado, é que o cigarro ele aumenta o risco de você ter artrite reumatoide. Então, se você fuma, você tem maior risco de ter a doença. Como na maioria das doenças autoimunes, a artrite reumatoide é multifatorial.
não há uma causa específica. A causa da artrite reumatoide é desconhecida. Entretanto, hoje já se sabe muita coisa sobre o seu desenvolvimento, particularmente que o sistema imunológico perde sua capacidade de controlar e de reagir a determinados estímulos externos. E o paciente com artrite reumatoide apresenta anticorpos, autoanticorpos, ou seja, anticorpos dirigidos contra antígenos próprios, muito antes mesmo do aparecimento da doença. Então, hoje, nós nos preocupamos com a etiologia da doença, por um lado, e por outro, nós nos preocupamos ou tentamos interferir com a doença antes mesmo que ela apareça ou se desenvolva completamente do ponto de vista clínico. Isso é um avanço muito grande em termos de pesquisa da artrite reumatoide. Então, a pessoa que desenvolve a doença deve ter predisposição genética. Em algum momento da vida é exposta a um gatilho, ou seja, a um fator desencadeante, que pode ser exposição ambiental, outras doenças imunológicas, fatores emocionais. Apesar da artrite reumatoide ser uma doença multifatorial, ela sinaliza com algumas características que podem servir de alerta no início da doença: cansaço, perda de peso, mal-estar, desânimo, fraqueza, febre baixa. Eu descobri a doença através das dores, muitas dores, muito inchaço. Eu não sentia vontade de me alimentar, uma fraqueza imensa, muito sofrimento. Além disso, a dor nas articulações é uma das características mais importantes da doença. Na artrite reumatoide, os principais sintomas, evidentemente, é a dor nas articulações. Além da dor, o paciente vai notar que essas articulações das mãos, dos pés, na verdade, de qualquer articulação, ele vai inchar também. Vai ficar inchado, vai ficar avermelhado e bastante doloroso. A dor é terrível. Só quem passa por isso que pode assim, descrever, mas são dores insuportáveis. Além da dor, existe outro sintoma comum chamado rigidez matinal. Existe um sintoma muito comum na artrite reumatoide que é chamada rigidez matinal. O paciente acorda pela manhã com as mãos bem rígidas, ele não consegue fechar a mão, pegar uma escova de cabelo, uma escova de dente, e uma rigidez demorada, 30 minutos, 1 hora. Esse sintoma ela é bastante característica da artrite reumatoide. Eu tive muita rigidez matinal, o meu joelho travava, eu não conseguia quase que andar, então eu me arrastava. Agora vamos conhecer um pouco sobre a abordagem de diagnóstico da artrite reumatoide, que geralmente é clínico, mas às vezes podem ser utilizados alguns exames complementares para se descartar outras doenças. O diagnóstico da artrite ele é clínico e também laboratorial. Então, a clínica é o padrão da dor, a dor com inchaço, com a rigidez de padrão que nós chamamos inflamatório, e o exame físico, a detecção de aumento do tecido que reveste a articulação, a sinóvia no exame clínico é muito importante. Muitas vezes também vamos precisar de exames complementares. O exame de sangue, então o hemograma pode mostrar alterações, as provas que nós chamamos provas de atividade inflamatória, alguns anticorpos, como o fator reumatoide e o anti-CCP, são importantes para o diagnóstico, e exames de imagem, como radiografia e eventualmente ultrassonografia e ressonância magnética. É importante também lembrar que é útil o diagnóstico diferencial com outras causas de acometimento articular. Então, os exames às vezes incluem outros para excluir, por exemplo, lúpus, gota, artrite causada pela psoríase, entre outros diagnósticos possíveis. Demorei, eu tive que repetir vários exames e quando eu tive uma outra doença também que era reumática, eu tive que ir no Hospital Beneficência Portuguesa pegar os relatórios daqueles médicos que não se dizia que era artrite reumatoide. O impacto do diagnóstico costuma assustar o paciente no primeiro momento. É lógico, a primeira vez quando você escuta isso, você fica assustado, né? E eu também não fui diferente, eu realmente fiquei um pouquinho
até chocado. A artrite reumatoide, ou qualquer artrite, né, você sempre pensa nas deformidades, na incapacidade para o trabalho, então, de uma certa forma, ela assusta. Né? A boa notícia é que o tratamento da artrite reumatoide avançou demais nos últimos anos e hoje, se um paciente chega ao reumatologista no momento certo, precocemente aos primeiros sinais da artrite e ser tratado adequadamente, ele leva uma vida absolutamente normal como qualquer um de nós. Outro quadro que pode acometer o paciente com artrite reumatoide é a depressão, geralmente relacionada à dor. Vale uma orientação. É muito comum que o paciente que tem doença crônica, em especial doenças reumáticas crônicas, ele tenha também um quadro de dor difusa, tenha um quadro de alteração do humor, que pode se manifestar com depressão, com ansiedade, com transtorno do pânico. E o paciente, ele não é só um conjunto de articulações, ele é uma pessoa, é um ser integral. Então, faz parte do tratamento a abordagem de todas essas questões, as questões físicas e as questões emocionais também. Então, o tratamento deve ser feito, muitas vezes o próprio reumatologista pode abordar isso do ponto de vista medicamentoso, até encaminhar para psicoterapia, mas algumas vezes, quando o quadro é mais agressivo, é realmente necessário acompanhamento do especialista, no caso o psiquiatra. A artrite reumatoide é uma doença crônica, ou seja, não tem cura. E se não diagnosticada e tratada corretamente, pode incapacitar. A artrite reumatoide é uma doença considerada de evolução crônica. Durante a evolução da doença pode haver progressão da destruição das articulações, levando a um quadro de incapacidade física. A gente sabe que pacientes que não trataram ou trataram de maneira inadequada, em 5 anos já tem uma perda fundamental muito importante, perda de capacidade para o trabalho, para as atividades do dia a dia. E em 20 anos eles estão considerados incapacitados em cadeira de roda. Isso é o paciente sem tratamento. Agora vamos conhecer as abordagens para tratar a artrite reumatoide, que deve ser um tratamento multidisciplinar e pode abranger diversas ações. Medicamentos, fundamentais para amenizar os sintomas e controlar a doença. Reabilitação, por meio da fisioterapia. Cirurgia, em determinados casos. Apoio psicológico, quando necessário. Educação, do paciente e da família sobre a doença e tratamentos a serem utilizados. O tratamento, ele é um tratamento multidisciplinar. Isso é muito importante. Ele não visa só o uso de medicação. O tratamento, ele inclui o educador físico, ele inclui o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o psicólogo. Então, o tratamento, ele engloba o indivíduo como um todo. Ele também é muito voltado para a educação do paciente. É necessário compartilhar o tratamento e a decisão terapêutica com o paciente. Então, um dos primeiros princípios do nosso documento de recomendação diz que o paciente precisa ser informado sobre a doença, sobre a evolução, sobre as opções terapêuticas e, com isso, ele deve compartilhar com o médico a decisão daquilo que ele gostaria de fazer, de como ele quer ser tratado, de que medicação ele gostaria de usar. Então, isso é muito importante. O tratamento medicamentoso é determinante para melhorar a qualidade de vida do paciente com artrite reumatoide. Em termos de medicações, nós dispomos hoje de um amplo arsenal terapêutico. Então, nós temos medicações para controle da dor, nós temos anti-inflamatórios, nós temos corticoides e nós temos os chamados medicamentos modificadores do curso da doença, os MMCD. Entre os MMCD, nós temos os sintéticos, que são produzidos por síntese química, nós temos os convencionais e os alvo-específicos, que é uma nova classe de medicações, e nós temos os chamados MMCD biológicos, que são medicamentos produzidos por engenharia biológica. Com essas medicações, não digo que a vida tenha voltado assim 100%, mas dentro das possibilidades eu tenho conseguido cuidar das minhas plantas, eu ajudo a minha esposa, então faço a parte de pintura da casa, a manutenção da casa. O grande avanço nos últimos 10 ou 15 anos da artrite reumatoide foi o desenvolvimento dos medicamentos biológicos. Esses medicamentos são medicamentos de alto custo, mas de uma alta eficácia.
sem associar uma toxicidade exagerada. Então são remédios altamente eficazes, com uma eficácia tolerável e a resposta é muito boa para a maioria dos pacientes. Esse foi um dos principais avanços no tratamento da artrite reumatoide. Algumas medicações podem causar efeitos colaterais que devem ser discutidas com o médico para que o tratamento possa ser adequado. Todas as medicações, elas podem ter efeitos colaterais, podem causar efeitos adversos. Então é muito importante que haja, então, sempre um entendimento muito bom entre médico e paciente, para se pesar o risco-benefício de uma determinada terapia. Todas as medicações disponíveis têm algum tipo de efeito colateral, mas é possível controlá-los ou minimizá-los com controle e acompanhamento adequado. Agora vamos saber quando é indicada a cirurgia. A cirurgia na artrite reumatoide, ela tem basicamente dois aspectos. Um é a correção das deformidades e, portanto, o paciente ganhar benefícios no trabalho, e outro, o tratamento para ganhar um benefício estético, né? Porque a deformidade pode incomodar, pode atrapalhar um pouco a vida social dos pacientes. Outra abordagem importante no tratamento da artrite reumatoide é a fisioterapia, que deve ser instalada também desde o início da doença. O objetivo é a recuperação funcional do paciente. Uma coisa que não pode ser negligenciada é a atividade física. Então, hoje os estudos comprovam que a atividade física é altamente benéfica para o paciente com artrite reumatoide. Então o exercício, qualquer exercício, melhora a capacidade muscular, melhora a flexibilidade e também melhora a inflamação. Então um aspecto muito importante no tratamento da artrite reumatoide é a atividade física. E vamos ver uma orientação em relação à dor, que é incapacitante na doença e que pode ser amenizada com alguns tratamentos alternativos. Mas não se esqueça, peça sempre orientação do médico. A dor é um sintoma altamente incapacitante. Qualquer recurso que venha a interferir sobre a dor, fazendo com que o paciente se sinta melhor, é válido. Não recomendamos qualquer uso de medicamentos não tradicionais, não recomendamos qualquer medicação sem a discussão com o médico. Mas se uma compressa faz esse paciente se sentir melhor, é válido. Métodos que nós chamamos de alternativos, tipo acupuntura, são válidos. Em relação às mãos, existem luvas de parafina, existem banhos de choque de temperatura, choque térmico, colocar as mãos na água quente, na água fria, a fisioterapia, órteses que colocam as mãos em posição de menor dor ou menor tensão para exercer as atividades da vida diária. São todos instrumentos extremamente úteis para o paciente com artrite reumatoide e nós incentivamos o doente a que os procure. E vale um alerta sobre artrite reumatoide e suas comorbidades. Também é essencial, na visão atual do tratamento da artrite, o controle de todas as comorbidades. Nós temos que nos lembrar que são pacientes em torno da terceira, quarta, quinta década de vida. Então são pacientes que têm hipertensão, diabetes, colesterol alto, osteoporose, e todas essas doenças também precisam ser tratadas adequadamente. Até porque a artrite reumatoide é uma doença que aumenta o risco cardiovascular. O paciente com artrite, ele morre de infarto. Então, é necessário reduzir todo e qualquer fator de risco para a doença cardiovascular. Dentre as comorbidades, a osteoporose merece atenção especial. Um outro problema da artrite reumatoide é que a imobilidade, muitas vezes o uso do próprio corticoide e o próprio processo inflamatório contribuem para a osteoporose. Então, a osteoporose é mais frequente e ocorre com maior frequência e às vezes é muito grave nos pacientes com artrite reumatoide, tanto em consequência do processo inflamatório como do uso, por exemplo, do corticoide. É necessário, então, tratar essa osteoporose, existindo medicações específicas para isso. Outra questão importante é sobre a sexualidade. Caso haja problema, o paciente ou família não deve ter vergonha e deve abordar o tema na consulta médica. Uma outra questão muito importante que diz respeito também à família é a sexualidade. A artrite, ela é uma doença que afeta a sexualidade do paciente.
ela provoca dor, né? Quem tem dor, em geral, não está disposto à atividade sexual, ela provoca limitação articular, então a pessoa pode ter dificuldade realmente porque ela não tem, por exemplo, uma mobilidade normal do quadril, do joelho, e é uma doença que algumas das medicações utilizadas, elas podem, por exemplo, causar ganho de peso. Então, o ganho de peso, a própria deformidade, ela altera a visão corporal que aquela pessoa tem, altera a imagem corporal dela. E aquilo faz com que ela se sinta feia, que não se sinta atraente. Então, isso afeta de uma forma muito negativa a vida sexual do casal. Então, é um trabalho também que nós temos feito na Universidade de Brasília, agora na Sociedade Brasileira de Reumatologia, a compreensão da disfunção sexual, o que causa disfunção sexual para esses pacientes e, mais que isso, nós estamos trabalhando com orientações. Por ser mais incidente em mulheres, a artrite reumatoide pode causar receio nas mulheres que querem engravidar. Vamos ver uma orientação. Artrite reumatoide e gestação. A artrite reumatoide ela não interfere na gestação. Isso não diminui a fertilidade da mulher, então a mulher pode engravidar durante a artrite reumatoide. Habitualmente, cerca de 60% dos pacientes com artrite reumatoide melhoram durante a gravidez. Então, a paciente pode engravidar com tranquilidade. O maior problema da gravidez na artrite reumatoide são os medicamentos. Alguns medicamentos elas são absolutamente proibidas de serem usadas e o paciente engravidar. São os medicamentos teratogênicos que levam à malformação do feto, do bebê. Então, os medicamentos são uma coisa importante, um fator de impedimento importante na gravidez. Portanto, uma paciente com artrite reumatoide que deseja engravidar, ele deve comentar isso com o seu médico e programar junto ao médico o melhor momento de engravidar. Outra orientação importante é o paciente saber lidar com suas limitações. Eu ainda tenho muitas limitações. Abrir uma torneira, por exemplo, se ela não for a que eu tenho em casa, é bem difícil para mim. Abrir uma porta, segurar alguns dias, até segurar uma caixa de leite, que parece que não pesa nada, mas pesa. Existindo limitações, não tenha receio de colocá-las, quer à sua família, quer ao seu empregador, quer a um parente mais distante com quem você convive. Não há vergonha ou problema nenhum em que haja uma limitação, temporária ou permanente, decorrente da doença. Lembrando que é sempre possível achar uma solução adequada. A família desempenha um papel importante no tratamento e na qualidade de vida do paciente. A participação da família ela é muito importante no tratamento da artrite reumatoide. Como a artrite reumatoide é uma doença crônica, sem cura, os pacientes têm que tomar o remédio por longos períodos de tempo, se não por toda a vida. E hoje nós sabemos que 30% a 40% dos pacientes com artrite reumatoide não aderem completamente ao tratamento. E aí a família tem um papel importante, lembrando o paciente de tomar o remédio, incentivando o paciente de manter a medicação mesmo que ele esteja bem, porque a doença pode voltar a qualquer momento. Então a adesão ao tratamento é extremamente importante, a família tem, portanto, um papel bastante importante. Toda doença, se você não tiver o apoio da família, principalmente da esposa, se torna um pouquinho mais difícil. Mas eu, graças a Deus, tive o apoio da minha esposa, da minha família, dos meus filhos também. Todos entenderam, né? E me deram total apoio. Então, eu acho que nessa parte eu fui, assim, bastante beneficiado, né? O conhecimento também é um grande aliado de nossa saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Aproveite e anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Reumatologia. Site reumatologia.com.br. Sociedade Paulista de Reumatologia. Site reumatologiasp.com.br. Universidade Federal de São Paulo. Site unifesp.br. Hospital das Clínicas FMUSP. Site hc.fm.usp.br. Santa Casa de São Paulo. Site santacasasp.org.br. Universidade de Brasília. Site unb.br. Grupasp,
Grupo de Pacientes Reumáticos de São Paulo. Site lupus.org.br. Como vimos, a artrite reumatoide é uma doença crônica, mas se diagnosticada e tratada precocemente, garante a qualidade de vida do paciente. E se você tem dor, se você tem inchaço nas articulações, se você tem rigidez, não tenha medo do diagnóstico de artrite. Às vezes a pessoa não procura acesso ao tratamento com medo de ter o diagnóstico e a doença ser incurável. Se você tiver o diagnóstico na fase inicial, você vai ser tratado adequadamente e você vai viver muito bem. Hoje, o paciente com artrite reumatoide ele pode levar uma qualidade de vida absolutamente normal como qualquer pessoa, desde que trate adequadamente, com os remédios corretos, e principalmente que trate precocemente a doença. Associando o diagnóstico e tratamento precoce e o tratamento correto, as chances do paciente levar uma vida absolutamente normal é quase de 100%. Então, essa é a mensagem mais importante: diagnosticar precocemente e tratar precocemente.